de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Aveiro. Está no ar o Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Videira. Miguel, já vamos analisar com a ajuda do editor de desporto do Observador a saída de Ruben Amorim do comando técnico do Man United, mas começamos este jornal com as presidenciais e com as críticas à presença de Luís Montenegro em iniciativas de campanha do candidato Luís Marques Mendes. Críticas feitas, por exemplo, por João Coutinho de Figueiredo, que esteve esta manhã em Santarém, visitou um lar numa tentativa de captar o voto dos mais idosos e, no final, voltou a criticar Marques Mendes e o presidente do PSD por ter vindo apelar ao voto útil. Sugeriu até que Luís Montenegro pode estar arrependido do candidato que escolheu apoiar. A acompanhar esta ação de campanha esteve o jornalista Pedro Jorge Castro. Pedro, agora aqui em direto nesta edição do Meio-Dia, o que sai destas novas críticas de Coutinho Figueiredo ao candidato apoiado pela AD? Bom dia, boa tarde. Sai um ataque bastante duro a Luís Marques Mendes, novamente. Mesmo o ataque a Luís Montenegro por ter entrado na campanha, na verdade faz ricochete também no próprio candidato apoiado pela AD. O que João Coutinho de Figueiredo registra que, diz ele, pessoas com responsabilidades democráticas façam um apelo bastante precoce ao voto numa segunda ou terceira escolha, portanto, com este apelo ao voto útil, e sugere mesmo que Luís Montenegro pode estar arrependido da escolha do candidato por ter escolhido um candidato que não consegue mobilizar o eleitorado da AD. Podemos ouvir agora aí um som. Isto agora parece estar para parte do PSD, que vem o presidente do próprio partido tentar apelar ao voto útil no seu candidato. Não seria necessário se o candidato fosse capaz de granjear e mobilizar todo o eleitorado da AD. Sim, João Coutinho de Figueiredo considera mesmo que o facto de Marques Mendes envolver Luís Montenegro nesta fase da campanha, no início da campanha oficial, é até uma prova de fraqueza. Podemos ouvir. Acho que um candidato sentir a necessidade de vir buscar, e tão precocemente, repito, o apoio daquilo que não deixa de ser um peso pesado do presidente do partido que tem mais assentos no Parlamento em Portugal, acho que é uma prova de fraqueza, de facto. Declarações feitas no fim de uma visita aqui a um centro social em Santarém, a um lar de idosos. Não terá conseguido muitos votos aqui. No total votarão 10 pessoas, costumam votar 10 pessoas deste lar, mas o objetivo de João Coutinho de Figueiredo é combater esta ideia de que apenas consegue captar o eleitorado jovem e, portanto, tentar chegar a um eleitorado mais idoso. Vamos continuar a acompanhar. Pedro Jorge Castro, que esteve esta manhã a acompanhar esta visita de João Coutinho de Figueiredo, a um lar de idosos em Santarém, com estas críticas que aqui acabámos de ouvir à presença de Luís Montenegro em iniciativas de campanha de Luís Marques Mendes. E, Miguel, as mesmas críticas foram feitas pelo candidato Henrique Gouveia Melo. Sim, durante uma visita à fábrica da Delta em Campo Maior. Acho que o Sr. Primeiro-Ministro, nesse caso específico, teve mal. Porque o Sr. Primeiro-Ministro não se pode esquecer que, mesmo enquanto Presidente do PSD, continua a ser um Primeiro-Ministro. E pode ter uma certeza, é que não pode condicionar os portugueses a escolherem o Presidente da República que ele acha que lhe faz jeito. Um Primeiro-Ministro não escolhe um Presidente da República. Quem escolhe o Presidente da República é a população. E tentar condicionar a escolha de um Presidente da República é, para mim, um mau sintoma, até um mau sintoma democrático. As críticas do Almirante, que tal como João Coutinho de Figueiredo, não gostou de ver Luís Montenegro ao lado de Marques Mendes no primeiro dia de campanha para as presidenciais. E o visado, Luís Marques Mendes, foi há pouco confrontado com estas críticas. À margem de uma visita à Feira de Espinho, onde esteve também esta manhã Catarina Martins, duas iniciativas acompanhadas pela jornalista do Observador Maria Rego. Maria, como respondeu Marques Mendes às críticas feitas pelos adversários? Luís Marques Mendes viu esse apoio de Luís Montenegro como natural e achou até por bem ter existido esta mensagem como forma de unir o voto ao centro. Não, eu não temo, mas eu acho que a mensagem é correta. É correta. Eu acho que hoje, é claro, que há uma grande dispersão de votos ao centro. E eu acho que isso não é bom para a democracia. Uma grande dispersão de votos ao centro favorece quem? Favorece o populismo por um lado e favorece o experimentalismo por outro.
Luís Marques Mendes, que assume mesmo não ter ouvido ainda nas ruas o apelido que outros candidatos já atribuíram, como sendo candidato do governo. Pois olha, isso é mesmo a única questão que eu nunca vi na rua ser colocada. Não. Sabe mesmo que eu vejo na rua o seguinte: as pessoas todas acompanharam os meus comentários durante 15 anos e na rua sistematicamente me dizem: o senhor é uma pessoa isenta e imparcial. Porque é verdade. Eu critiquei muitas vezes a minha própria família política. Ora, precisamente nesta mesma feira de Espinhos esteve Catarina Martins, que também tocou no assunto. Marques Mendes é o candidato do governo, já se sabe, e desse ponto de vista as pessoas percebem que é governo ou Marques Mendes vai ser o mesmo. Mas há um outro ex-primeiro-ministro que entrou ontem na campanha. Coutinho de Figueiredo decidiu dizer que é o herdeiro de Passos Coelho. André Ventura faz o mesmo, Marques Mendes dirá também. António José Seguro começou a campanha a dizer que voltaria a deixar passar os orçamentos de Passos Coelho. Eu queria lembrar o seguinte: eu, quando penso nos orçamentos de Passos Coelho e no seu governo, lembro-me do país a empobrecer e lembro-me das pensões cortadas contra a Constituição. Já sobre as palavras de António José Seguro, ontem, que apelavam a um voto à esquerda, Catarina Martins atira que o candidato apoiado pelo PS muda de opinião consoante o que lhe é mais favorável. E representamos formas diferentes de ver a República. Eu defendo sempre quem trabalha, defendo os salários e as pensões. E tenho para mim que quem começou por colar à direita, para depois, só quando percebeu que se calhar dava jeito com as sondagens, tentar dizer alguma coisa de esquerda, se for eleito, provavelmente vai estar tão bem com Montenegro como esteve com Passos Coelho, e isso não serve o país. Catarina Martins e Marques Mendes numa visita esta manhã à Feira de Espinho. Maria Rego, a repórter do Observador, que acompanhou estas duas iniciativas de campanha de Luís Marques Mendes e Catarina Martins, que visitaram esta manhã a Feira de Espinho. Vamos continuar a acompanhar a campanha eleitoral rumo a Belém. Mudamos de tema neste Jornal do Meio-Dia. Marta Temido, a eurodeputada, acusa os Estados Unidos de pirataria e defende que a União Europeia deve assumir uma posição mais firme. A eurodeputada do PS considera que a intervenção norte-americana representa uma intolerável violação do direito internacional. Marta Temido considera que é urgente traçar uma linha vermelha, sobretudo depois de Donald Trump ter insistido na possibilidade de anexar a Groenlândia, território que pertence à Dinamarca. Que nós, a União Europeia, temos que afirmar claramente é que não se trata de nenhuma legítima defesa, trata-se de uma utilização abusiva daquilo que é o uso da força e trata-se de pirataria, de autêntica pirataria, que nós temos que travar, porque coloca-se a questão de saber se não a travarmos agora, onde vamos travá-la, na Groenlândia, no Mar dos Açores, em que outros territórios. E isso é absolutamente insuportável, insustentável e coloca em crise tudo aquilo que são as regras nas quais nos habituámos a confiar. Marta Temido, esta manhã, em declarações ao Observador, também Sebastião Bugalho, eurodeputado social-democrata, esteve esta manhã na antena da Rádio Observador e sublinhou que a mobilização dos Estados-membros para assinar uma posição conjunta para a transição pacífica na Venezuela é a prova de que a Europa consegue responder. Diz também que as críticas como aquelas que foram feitas e que aqui acabámos de ouvir por Marta Temido não ajudam a Europa. A ideia de que a Europa está de braços cruzados e de cabeça baixa face às afirmações habitualmente invulgares do Presidente Trump, eu peço imensa desculpa, mas só é plausível e só é crível junto das pessoas que querem criticar as instituições europeias e junto das pessoas que, obviamente, têm um problema de oposição com o Presidente Trump. Eu percebo que elas o façam. Não é a realidade. Sebastião Bugalho, eurodeputado, sobre esta posição da União Europeia. Os eurodeputados pedem novas eleições na Venezuela para assegurar que a vontade dos venezuelanos é tida em conta. Nicolás Maduro e a mulher devem ser ouvidos hoje em tribunal. Pelo menos as imagens, Miguel, que nos chegam de Nova Iorque nesta altura em direto, mostram já a carrinha celular a encaminhar o antigo presidente venezuelano
para esse tribunal? Precisamente, devem ficar a conhecer hoje formalmente as acusações de narcoterrorismo e posse de armas. A audiência está marcada para as 5 da tarde, hora de Lisboa, meio-dia, em Nova Iorque. Também hoje o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir de emergência para discutir a operação militar dos Estados Unidos. Entretanto, para esta hora, precisamente para o meio-dia, estava agendada a cerimónia de posse da presidente interina Delcy Rodrigues, que substitui Nicolás Maduro, era até aqui vice-presidente venezuelana. Vamos ao desporto. Neste Jornal do Meio-Dia, Ruben Amorim foi despedido do Manchester United. 14 meses depois de ter assumido o comando técnico da equipa inglesa, o despedimento foi anunciado na página oficial do clube, um dia depois do empate United a um golo em casa do Leeds. No final do encontro, o treinador português fez declarações polémicas que indiciavam um clima de mal-estar com a direção do clube. Ruben Amorim sublinhava que foi contratado para ser treinador, sim, mas não só. I came here to be the manager of Manchester United. Not to be the coach of Manchester United. Eu vim para cá para ser o gestor do Manchester United, não para ser o treinador do clube. E isso está claro. Eu sei que o meu nome não é Tuchel, não é Conte, não é Mourinho, mas sou o gestor do Manchester United e vai ser assim nos próximos 18 meses, ou até que a direção decidir mudar. Esse era o meu ponto. Quero terminar com isso. Não vou desistir. Vou fazer o meu trabalho até que venha outra pessoa para me substituir. I will do my job until other guy is coming here to replace me. A imprensa desportiva dava ontem conta de uma divergência entre Ruben Amorim e a direção do clube em torno das contratações neste mercado de inverno. O treinador português deixa o United com registro de 24 vitórias, 21 derrotas, 18 empates. Está aqui connosco em estúdio Bruno Rosário, é editor de Desporto do Observador. Bruno, bem-vindo. Foi esta declaração de Ruben Amorim que precipitou a saída? A declaração de Ruben Amorim foi basicamente carregar uma pistola e colocá-la na mão da direção para dar o último tiro. Havia poucas dúvidas que Ruben Amorim iria sair. Havia também poucas dúvidas que o United cumpriu a pontualidade britânica e não demorou muitas horas para despedir o treinador. Onde é que houve aqui o turning point de toda a situação? Aparentemente, a reunião da última sexta-feira entre Ruben Amorim e James Wilcox, que é o diretor de futebol, terá sido uma espécie de última gota de água, ou seja, tudo aponta para que, independentemente do resultado que existisse o United frente ao Leeds e voltou a empatar, mas mesmo que tivesse ganho, Ruben Amorim iria fazer esta conferência explosiva. E porquê? Porque nessa reunião de sexta-feira, Jason Wilcox não só colocou em causa a questão do sistema tático, ou seja, algo que... Os três centrais, os 3-4-3, não é? Sim, sobretudo porque Ruben Amorim abdicou desse sistema contra o Newcastle e ganhou, voltou a esse sistema contra o Wolverhampton, que era o último classificado, e não ganhou. E Ruben Amorim sempre disse que iria morrer com esse sistema, e na verdade foi isso que, assim que acabou por acontecer. E depois, a questão do mercado de inverno. E há aqui um pormenor muito curioso no comunicado que o United faz esta manhã. É que, quando diz Ruben Amorim saiu, refere-se a ele como o head coach e nunca como o manager. Algo que Ruben Amorim na conferência de imprensa disse que era, ou seja, um manager que é basicamente um treinador com funções mais amplas, ou seja, que pode mexer no mercado. Isso claramente não iria acontecer. Ruben Amorim percebeu que não teria o seu plantel reforçado em janeiro e por isso simplesmente abriu a porta para que a direção fizesse aquilo que acabou por acontecer esta manhã, que foi despedi-lo. E que balanço esta passagem de Ruben Amorim por este histórico do futebol inglês? Os números apontam para um balanço trágico. Parece-me que seria complicado qualquer outro treinador ter um balanço que não fosse mau, ou seja, poderia divergir entre o mau e o trágico, mas nunca seria bom. E porquê? Porque os problemas do United são problemas de raiz, são problemas estruturais, são problemas internos. Toda a gente olhava para uma crise conjuntural quando na verdade o United tem há muito tempo um problema estrutural. Agora, também é verdade que Ruben Amorim muitas vezes colocou a jeito para ser um culpado, mas na minha ótica acaba por sair mais como vítima daquilo que é hoje o United do que propriamente culpado da maneira como não conseguiu impor as suas ideias. Futuro imediato de Ruben Amorim, já... Casa, não é? Casinha, descanso. Claramente Ruben Amorim teve 14 meses super desgastantes, aliás, com as pessoas próximas dele fui percebendo, quando ele faz os 5 meses, claramente aqueles 5 meses tinham valido e tinham custado mais do que os 5
5 anos no Sporting. Portanto, isso dizia muito sobre aquilo que era a posição de Ruben Amorim no United. Nesta altura, claramente, vai descansar, vai tentar perceber onde é que pode melhorar e vai esperar pelo melhor projeto, que eu diria que passará mais pelo estrangeiro do que por Portugal. Algum arrependimento pela forma como saiu do Sporting, nas circunstâncias em que saiu do Sporting, tendo em conta este desfecho? Parece-me que os treinadores continuam a ter muito aquela ideia feita de que há comboios que só passam uma vez. A questão é que depois esquecem-se de pensar para onde é que esse comboio vai, e parece-me que Ruben Amorim é um desses casos. Bruno Rosário, editor de Desporto Observador, obrigado, Bruno, aqui a ajudar-nos a analisar esta notícia da manhã. A saída de Ruben Amorim do comando técnico do Manchester United foi despedido depois de 14 meses ao leme deste histórico do futebol inglês. É o ponto final do Jornal do Meio-Dia.